Romanos 11, 36. Todos acharam? Amém? Diz assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Fique à vontade para se assentar. Obrigado, querido. Uma vida que glorifica a Deus. Talvez seja um dos maiores desafios que nós temos na caminhada cristã. Aprendermos a desenvolver, de fato, uma vida que venha exaltar e glorificar o nome do Senhor. Sabe, por vezes esse sinaliza um desafio para nós, porque ao longo do processo de caminhada cristã, em algumas situações, acabamos confundindo ou desenvolvendo uma ideia errada do que é glorificar a Deus. Por exemplo, às vezes acreditamos que glorificar ao Senhor o fazemos quando, em meio aos louvores, nós o adoramos, estendemos as nossas mãos, damos glórias a Deus, enfim, fazemos coisas semelhantes a essa. E, por vezes, muita gente confunde o que é desenvolver uma vida que glorifica a Deus com essa mentalidade, com essa ideia. Mas uma outra verdade é que, muitas vezes, muita gente confunde o que é glorificar a Deus com a ideia e um pensamento religioso, que é aquela pessoa que, por vezes, se envolve, se compromete, se dedica muito à vida religiosa, a vida, vamos dizer assim, estrutural e, vamos dizer assim, a vida orgânica do corpo e se esquece de viver, de fato, uma vida enquanto parte desse corpo que venha a exaltar o Senhor. Muita gente comprometida com religiosidade, acreditando que, por conta disso, glorifica e exalta ao Senhor. Sabe, uma vida que glorifica a Deus é uma vida, de fato, que entende a necessidade de viver enquanto parte desse corpo e trabalhar para que a estrutura desse corpo se desenvolva, mas entendendo que viver para Deus é algo muito além disso. Muito além de viver comprometido ou envolvido com as questões administrativas e religiosas da igreja. Uma vida que glorifica a Deus, às vezes, é confundida por muita gente, como eu já disse, com uma vida religiosa ou com uma expressão de adoração que de fato não é. Às vezes podemos expressar algo e não ser essa a nossa realidade no mais profundo do nosso íntimo, mas muitas vezes muita gente glorifica ou acredita glorificar a Deus vivendo uma vida moralmente e às vezes até socialmente equilibrada e que de alguma maneira por muitos que o cercam por vezes é aplaudida, vamos dizer dessa maneira. Gente que é reconhecida pela sua moralidade, pela sua capacidade, pela sua disposição de ajudar as pessoas. E muita gente, por viver dessa maneira, acredita estar glorificando a Deus, quando de fato não está. Você e eu podemos ir na Bíblia e olhar, por exemplo, o exemplo de um homem altamente capacitado e intelectualmente elevado e que vivia uma vida moralmente, religiosamente acima do padrão e da média da sua época, que era Nicodemos. E no primeiro diálogo que ele desenvolve com Jesus, o que Jesus fala com ele? É necessário nascer de novo.
Uma vida que glorifica a Deus não é uma vida religiosa, apesar de o fazermos também quando vivemos a religião pura e simples, que é o cuidado mútuo com aqueles que necessitam. Uma vida religiosa não, vamos dizer assim, de fato pode glorificar a Deus, mas precisa, acima de tudo, glorificar a Deus. Uma vida que glorifica a Deus não é uma vida moralmente, vamos dizer assim, acima da média, porque, na verdade, devemos viver dessa forma como homens e mulheres da sociedade onde estamos inseridos. Se vivemos uma vida moralmente acima da média, até porque a média do nosso povo nos nossos dias está cada vez mais o quê? Baixa. Moralidade cada vez mais degringolando, a sociedade cada vez mais descendo ladeira abaixo, a moralidade está cada dia mais sendo deixada de lado. Só essa semana, 2 casos ganharam notoriedade nos noticiários aí de pais que assassinaram seus filhos por conta de problemas conjugais. Não sei que tipo de homem é esse que não tem maturidade suficiente para entender que ele foi rejeitado e seguir a vida dele. Viver moralmente, amados, não é mais do que a nossa obrigação como cidadão, como gente que participa de uma sociedade e que busca que essa sociedade viva uma vida acima da média. Não glorificamos a Deus quando fazemos mais do que a nossa obrigação. Mas uma vida que glorifica a Deus é uma vida que entende que tudo pede ou aponta para Deus. Tudo deve ser de fato rendido, dedicado, entregue ao Senhor, seja o nosso tempo, seja os nossos recursos, seja a nossa capacidade intelectual, seja a nossa habilidade nos relacionamentos, tudo precisa apontar para Deus. O problema é que por muitas e muitas e muitas vezes nos esquecemos ao longo da caminhada que tudo aquilo que há de bom em nós nos foi confiado por quem? Por Deus. Não há nada de bom em nós que não venha do Senhor. E por mais que possamos pensar de forma diferente disso, a verdade é que ao longo do processo, se formos bem criteriosos e sensíveis, aprenderemos que de fato o Senhor por nós é aquele que nos fortalece e nos ajuda a vencer. Portanto, uma vida que glorifica a Deus é uma vida que a cada momento busca de alguma maneira tornar o nome do Senhor exaltado. Se nesse processo de tornar o nome do Senhor exaltado através da minha vida, ao longo da caminhada, eu ou você viermos a entender que em alguma atitude, gesto, ação, palavra, comportamento, de alguma maneira o nome do Senhor não vem sendo exaltado, é hora de pararmos, avaliarmos e mudarmos a atitude. Porque nossas palavras, gestos, atitudes precisam exaltar o Senhor. Não é à toa que já diz uma canção antiga no culto infantil que dizia: cuidado boquinho que fala, cuidado olhinho no que vê, pois o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Portanto, uma vida que glorifica a Deus é aquilo que nós somos chamados a fazer. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, não a nós, mas a ele. Desenvolver essa vida num ambiente hostil como o dos nossos dias vem sendo cada vez mais um desafio. Porque, por vezes, achamos e acreditamos que satisfazer os nossos interesses ao longo do processo, satisfazer as nossas vontades, deve em algum momento ser prioridade. E por vezes achamos algumas justificativas para isso. Só que uma vida que glorifica a Deus entende que importa que Ele cresça e que venhamos o quê? Diminuir.
Benjamim de Israel, ele disse: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. E é pequeno o pensamento daquele que acha que entende ou que acredita que satisfazer os seus interesses é prioridade. É pequeno o pensamento daquele que acredita que viver uma vida religiosa é suficiente. É pequeno o pensamento daquele que acredita que adorar a Deus é apenas levantar suas mãos e cantar louvores ao Senhor. É pequeno. Entender que o nosso fôlego de vida nos foi dado pelo Senhor para que Ele seja exaltado, é entender aquilo que Romanos capítulo 16, versículo 4 vai dizer: o Senhor faz tudo com um propósito. Entender essa verdade bíblica é, de fato, aprender a dedicar o nosso fôlego ao Senhor, os nossos dias para a glória dEle. Portanto, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, o fazemos para a glória de quem? De Deus. Ou, pelo menos, deve ser assim que o crente vive. E tem muita gente que fala: essa palavra crente caiu em desuso, né? Eu não me chamo mais de crente. Aí gente que fala assim: hoje eu não gosto que me chame de crente, é cristão. Mas o sentido é o mesmo. E se a palavra caiu em desuso e tem gente que não está vivendo como crente, o problema é de quem? Desse crente, não desse aqui. Concorda comigo? Cada um vai dar conta da sua dedicação e comprometimento com o Senhor. Se tem crente que é do pé quente, né? Antigamente até falava outra coisa, eu não vou citar aqui. Se tem crente do pé quente, o problema é desse crente, não desse. Então, amados, nós precisamos entender que somos chamados a glorificarmos ao Senhor, vivendo uma vida acima da média. A média nunca é aquele que está do lado, mas aquele que está acima de nós. O padrão é o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Paulo, Pedro, João, José, Maria, Joaquina. Não, o padrão é quem? Jesus. Uma vida acima da média que glorifica ao Senhor. Quando nós entendemos que fomos feitos, criados, planejados pelo Senhor para vivermos com um propósito, com um destino, com uma meta, com um objetivo a ser alcançado, nós entendemos que glorificar o Senhor precisa se tornar parte do nosso estilo de vida. Antigamente, a questão da moda não era, isso está na moda, hoje em dia está o hype, né, da moda, não, era o estilo. Qual o seu estilo? Aí tinha alguns estilos diferentes, né, na moda. Tinha o estilo gótico, que era aquela pessoa que usava mais o quê? Preto, né? Tinha outro estilo. Qual era o outro estilo? Mais o quê? Estilo alinhadinho, mais social, aquela pessoa que vestia uma roupa diferente nesse sentido. E tinha vários estilos, né? E tinha um estilo que não tinha estilo nenhum, que, tipo o meu, às vezes. Sabe, amados, nós somos chamados a viver um estilo de vida acima da média. E que não é padronizado, não é ditado pela forma como o estereótipo é transmitido, a ideia é comunicada pelo visual. Mas a maneira como nós vivemos, a forma como nos relacionamos, a maneira como nós cuidamos e aprendemos a lidar um com o outro, a maneira como nós expressamos amor e dedicamos atenção ao Evangelho e àqueles que, juntamente conosco, caminham nesse propósito de viver para o Evangelho. O estilo do cristão, ele é determinado por esse propósito, por essa missão. Romanos 6, versículo 13, se você puder ir comigo, o texto vai dizer algo muito interessante.
Olha o que o texto diz. A partir do versículo 12. Diz assim, Romanos 6. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito o quê? À morte. O corpo, amados, ninguém, como já dizia o ditado antigo, vai ficar para... Um dia a gente não gosta nem de falar, né? Mas um dia vamos passar por isso. E o texto continua dizendo, cedendo o pecado, que é o corpo que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que o pecado reine e os leve a ceder aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento disso. Entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Todo o nosso corpo é instrumento, ou deve ser um instrumento que glorifique a Deus. Portanto, eu preciso entender que a adoração é parte da minha vida, é a minha vida chamada, ou sou eu chamado pelo Senhor e pelo Espírito Santo a viver uma vida que em cada momento exalta e glorifica ao Senhor. Portanto, se nesse processo alguma parte do meu corpo não glorifica ao Senhor, o que eu tenho que fazer? Se for seguir a palavra, se o meu olho me escandaliza, o que eu tenho que fazer? Arranque-o, né? Mas, enquanto isso, que a gente não toma coragem para isso, é melhor lavar os olhos, né? Lavar a mão, lavar a boquinha, morder a língua, se preciso, né? Desligar o celular quando necessário. Fugir da aparência do mal, amados. Porque a adoração precisa ser o meu estilo de vida. Precisa ser a minha vida pautada por esse desejo de exaltar o nome do Senhor. As pessoas, ao olharem para aquele que de fato busca cada momento glorificar o nome do Senhor, as pessoas, ao olharem para esse indivíduo, para essa mulher, para esse homem de Deus, se sentirão inspirados, não porque há beleza neles, mas há beleza no Deus que opera através da vida deles. E o nome do Senhor é glorificado, porque não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Agora, sabe qual o problema? É que muita gente acredita que o seu estilo é mais importante que o estilo de Deus. E quando eu estou falando de estilo, não estou falando de temperamento, não, porque temperamento foi nos dado pelo Senhor para que esse temperamento seja canal de glorificação ao nome de Deus. Tá? Temperamento é isso, né? O estilo pessoal. Só que, no meio do processo, algumas coisas são, ao longo da vida, acrescentadas que não deveriam ser parte daquilo que nós somos. Há algumas coisas que não exaltam o Senhor, que precisam ser deixadas no altar de Deus para que o estilo dele, a forma dele, a glória dele seja, de fato, uma verdade em nossa vida. Adorar a Deus precisa ser cada vez mais o nosso maior objetivo e propósito. Sabe por quê, amados? Só assim que a gente melhora. Só mantendo o olhar no Senhor, entendendo que é para a glória dele que a gente vive, que a gente abandona algumas coisas que não são tão legais assim. Você já fez um testezinho de chegar para alguém, seja para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, ou para um pai, para a mãe, e falar, aqui, ó, eu queria ouvir hoje de você o que não te agrada tanto assim. O que você olha para mim e às vezes é capaz de ver que isso não exalta e não glorifica muito o Senhor. Alguém aqui já fez esse teste? Você está doido? Né? Vou arrumar problema para quê, né?
Não é verdade? Vou arrumar esse problema para quê? Já tem tanto problema. Mas eu te desafio qualquer hora dessa a fazer isso, amados. Sabe, porque às vezes a gente tem um olhar de nós mesmos que não é o olhar que o outro e, acima de tudo, o Senhor tem acerca de nós. E às vezes Deus quer usar o outro para dar um apontamento, para dar uma mexida, uma balançada e mostrar para a gente, ó, tem coisa aí que não devia estar aí. Tem coisa aí que poderia ser abandonada, melhorada, transformada, adaptada, para que você e eu possamos o quê? Glorificar ainda mais o Senhor. Então faça do seu estilo de vida um estilo de vida de Cristo, estilo de vida do Evangelho. E sabe, amados, Jesus mostrou a importância de a gente aprender a, às vezes, ouvir a opinião dos outros. Alguém se lembra dessa ocasião? Quando Jesus reuniu os seus discípulos e falou, quem os homens dizem que eu sou? Aí uns falaram, isso, esse, aquele outro. E vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus não tinha problema com a personalidade ou com a aceitação. Ele queria ser bem aceito, então ele queria adaptar o processo. Não, ele queria saber a visão que cada um tinha acerca dele. Sabe, amados, e às vezes a gente precisa aprender um pouquinho com Jesus sobre isso. Fazer do estilo de vida um estilo que exalta e glorifica o nome do Senhor é uma realidade quando a gente entende a importância de nos olhar para nós mesmos a partir do olhar e da ótica de Jesus, a partir do olhar e da ótica daquele que está ao nosso lado, entendendo a importância de crescermos na graça e no conhecimento daquele que é exaltado por toda a eternidade. Mas entenda, uma vida que glorifica a Deus não apenas faz da adoração o seu estilo, a sua maneira de viver, o seu estilo de vida, mas é uma vida também que ama as pessoas. De que maneira você tem medido seu amor pelos outros? Ou de que forma você tem revelado seu amor por aqueles que estão ao seu redor? Pastor, eu sempre que eu posso, eu dou uma oferta para a associação, para a ONG e tal. Beleza, muito bem. Pastor, sempre que eu posso, quando bate alguém lá, eu arrumo um pratinho de comida, né? E dou a pessoa, mas eu boto num pratinho descartável, porque você sabe, né? Colherzinha de plástico, garfinho de plástico, você sabe, aí já leva, já vai para a casa dele, né, e tal. Às vezes a gente acha que ama as pessoas por conta de pequenos gestos como esse, é bom, é válido. É uma das formas de demonstrarmos mais zelo, carinho e amor pelo nosso semelhante. Só, amados, entenda, amar as pessoas, amar aqueles que nos cercam, amar aqueles que estão próximos a nós, é um amor que nós medimos à medida que nós somos capazes de aprender com o outro e, através desse processo de aprendizado com o outro, ensinarmos ao outro a verdade do Evangelho que habita em nós. Quando eu me torno inflexível a esse processo de aprendizado, quando eu sou incapaz de olhar para o outro e conseguir absorver algo de Deus na vida dele, algo que Deus deseja revelar a mim através da vida dele, quando eu sou inflexível e incapaz de aprender dessa maneira e amar o outro nessa mesma medida, eu acabo me tornando alguém que aprendeu a amar sim, a desenvolver amor sim, mais por si mesmo do que pelo outro. Porque acabo por criar um altar, né? Ninguém é tão bom quanto eu. Ninguém é tão especial quanto eu. E aí eu me torno incapaz de perdoar, eu me torno incapaz de caminhar mais uma milha, eu me torno incapaz de medir mais as minhas palavras, eu me torno incapaz e inflexível no processo, porque eu sou melhor ou mais especial do que aquele que está ao meu lado. Jesus disse o quê?
quando ele deixou 2 mandamentos para nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o quê? Toda a alma e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Eu amo o meu próximo quando eu sou capaz de me colocar no lugar dele. Amá-lo na mesma medida que eu me amo. Não pode ser igual a canção, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Quem lembra dessa música aí? Eu lembro da propaganda, tá, gente? Não ouvi essa música. Da propaganda. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Narcisista, né? Olha no espelho, nossa, espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito, belo do que eu? O problema é quando a gente acha que o interior é tão belo quanto o exterior. E aí Deus olha lá dentro e vê, ixi, tem tanta coisa para mexer. Não é, irmã? Tem tanta coisa para mudar. Eu vivo uma vida que glorifica a Deus quando eu entendo a importância de amar a mim mesmo, na medida que eu aprenda também a amar o outro. Amar as pessoas que estão ao meu redor. E quando eu amo aqueles que estão ao meu redor, eu sigo aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Em João capítulo 3, versículo 34, na NVI, diz assim, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Como Jesus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E entenda, não é amar quem nos ama, porque aí é fácil, né? Amar os filhos, amar a esposa, o marido, às vezes, né, não é muito fácil, né? Às vezes não é tão fácil assim, né? Né, irmão Lázaro? Não vou arrumar problema, não. Deixa para lá, né? Mas amar aqueles que nos perseguem. Amar aqueles que nos ofendem. Amar a cada um daqueles que estão ao nosso redor e que de alguma maneira precisam dessa graça e desse amor do Senhor em suas vidas. Nós vivemos em dias, amados, onde o amor de muitos, como a palavra tem falado há muito tempo para nós, o amor de muitos tem se esfriado, mas não vai ser assim com a gente, amém? Amém, amados? O amor vai crescer em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que o que está lá no mundo. Amém? Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. Entenda, uma vida que glorifica a Deus é uma vida que faz do seu estilo de caminhada, de vida, esse desejo de adorar o Senhor, é uma vida que ama as pessoas, mas também é uma vida que cada dia mais é semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus. Amados, semelhantes a Jesus é o que nós somos chamados a sermos a cada momento. Mas como é difícil ser semelhante a Jesus. Né? A gente cresceu num ambiente onde Jesus era retratado pela arte, de que maneira? Olho azul, não é isso? Louro, cabelo cacheado, às vezes liso, né? Aquele Jesus bonito, aí eu ficava, se eu tenho que ser semelhante a Jesus, eu estou no sal. Pensava até em botar uma lente quando criança, né? Porque olha o olho de Jesus, é muito bonito. Não é assim? Porque às vezes a gente cresce nessa cultura que ser semelhante a Jesus é um estereótipo. Existe um padrão, uma ideia que às vezes a gente carrega e deixamos de nos atentar para o caminho que trilhava Jesus, para o estilo de vida que vivia Jesus, para a forma dedicada e comprometida com o que amava Jesus, para as muitas e muitas ocasiões em que Jesus, apesar de ofendido, dispensou graça e amor.
Nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus é o nosso desafio, mais parecidos com Ele. E às vezes o grande desafio é continuar nesse processo, porque quando a gente temos um encontro com Jesus, né, nos convertemos, abandonamos o mundo de pecado, estamos cheios de paixão, cheios de ardor, né, aquele fogo do primeiro amor, a gente quer ler mais a Bíblia, quer ir no hospital evangelizar, visitar os enfermos, no asilo, acompanhar o pessoal de idade, acompanhar as comunidades carentes, aí a gente está entusiasmado, né, porque Jesus fazia isso. Aí começa bem. Aí vem os desafios, né? Hoje eu estou cansado. Não, tem esse programa na televisão que não vai repetir, então tem que ir. Nossa. Né? Na minha adolescência, quantas vezes eu ouvi os irmãos faltar ao culto, às vezes, porque falavam que tinha o quê? Aquele programa, né? Não tem nada de fantástico, né? Mas ficava em casa, não, vou ver esse programa. E eu, menino, né, gostava de Fórmula 1, às vezes até falava com a mamãe, não estou passando muito bem, não. Quem já fez isso aqui? Ah, não sei, não sou só eu. É? Mas, por vezes, às vezes, e em muitas realidades, a gente precisa orar ao Senhor para que mantenha essa chama do primeiro amor acesa. Para que as distrações não tirem o nosso olhar dele. Para que a gente entenda que ser semelhante a Jesus não é começar bem, é terminar bem. Muita gente começa bem. Muita gente começa bem a dieta, muita gente começa bem as economias, muita gente começa bem a academia, enfim, muita gente começa. Terminar é o segredo. Nos tornarmos semelhantes a Jesus é manter o alvo. Vai ter gente ao longo do caminho que vai nos trair, vai ter gente ao longo do caminho que vai nos perseguir, vai ter gente ao longo do caminho que vai nos caluniar e vai falar um monte de coisa a nosso respeito, mas o meu alvo é Cristo. O estilo de vida que glorifica a Deus é um estilo que começa bem, mas que se mantém no propósito. Que não olha para o lado, mas que olha para o autor e consumador da fé. E por fim, o estilo de vida que glorifica a Deus é o estilo que aceita o convite de Deus para descobrir o seu propósito e ministério no corpo de Cristo. Crente é chamado para uma missão. Sabe, o Evangelho é tão maravilhoso, porque ao mesmo tempo que Jesus chama os discípulos para segui-lo, ele chama os seus discípulos para o quê? Imitá-lo. Nesse propósito, ele transmite uma ideia, um conceito muito importante que a gente precisa entender, que o Evangelho transmite e ensina para nós. Que crente é chamado para ser soldado. Não é isso que a Bíblia nos compara? Além de soldado, ela nos compara o quê? A atletas. Além de atletas, ela nos compara a lavoura de Deus, edifício do Senhor. A Bíblia mostra para nós que nós temos parte numa construção, num projeto, num ideal maior. Que nós não o aceitamos apenas para desfrutar da salvação, mas o aceitamos para, além de desfrutarmos da salvação, vivermos também a nossa missão, o nosso propósito. João 3,36 diz assim: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna, porque entende a importância de viver a sua missão.
de viver a sua missão. Sabe, pastor Rick Warren e pastor Carlito Paz mencionam algo muito interessante, que é um desafio que nós precisamos a vencer como igreja. É o desafio de rompermos com a cultura da obesidade espiritual. O que é um obeso espiritual? É gente que se alimenta muito da palavra, mas gasta pouca energia para cumprir ela. E aí fica obeso. Às vezes, sabe, textos e mais textos até, inclusive, de cor, mas tem uma dificuldade gigantesca para guardar os lábios. Tem uma dificuldade enorme para perdoar. Enfrenta um desafio no que diz respeito a fugir da aparência do mal. E assim vai. Por quê? Porque se alimentou muito da palavra, mas dedicou pouco o seu esforço para viver ela. O nosso desafio, amados, é entender que uma vida que glorifica a Deus, ela aceita o convite de Deus para descobrir o seu propósito e desenvolver a sua missão. Qual é a minha missão aqui? Qual é a minha missão? Eu não fui chamado para esquentar banco, né? Esquentar banco, se esse fosse o nosso problema, nós poderíamos arrumar o quê? Um aquecedor, que seria bem-vindo hoje, não, né? Porque hoje está quente, né? Calor, né? Vou levar vocês para passear na minha terra a qualquer hora, vocês verem o que é calor. Mas o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para sermos parte de um exército, um batalhão, um povo que exalta e glorifica o nome dele e que vive a sua missão. Qual é a sua missão? Pastor, eu não tenho a menor ideia de qual é a minha missão. Então, eu vou te dar uma dica. Se coloca à disposição que ele vai te apresentar a sua tarefa, a sua missão. Uma coisa eu aprendi em casa, né? Que no início minha mãe me dava missões, me dava tarefas dentro de casa para cumprir. Mas uma das coisas que ela sempre falava, ó, você está vendo a coisa que tem que fazer? Não espera eu mandar, não. Você faz o quê? Faz. Até que um dia ela não falou mais não, né? Você não viu, não? Alguém já passou por isso aqui? A forma didática e muito especial de ensinar a fazer, né? Não viu, não, menino? Eu fico imaginando se Deus fizesse isso com a gente, né? Nossa, ia ser tanto tapa na orelha, né? Tanto pedala. Mas, enfim, amados, uma coisa eu tenho aprendido. Para descobrir o propósito, tem que ter algum propósito na casa de Deus. E que o nosso propósito seja viver a nossa missão, a nossa tarefa, exaltar e glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Nós nascemos para isso. Portanto, quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória dele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Coisas, missão e tarefa é parte do processo. Se coisas foram criadas para a glória de Deus, imagine eu e você. Amém? Que possamos viver para a glória do Senhor nesse tempo, desenvolvendo a missão, a tarefa que nos confiou o Senhor. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, para orarmos juntos nesse momento? Clame ao Senhor, peça a Ele que o ajude a glorificar o seu nome nesse tempo. Sabe, a única coisa que nós temos é o hoje. O amanhã a Deus pertence. Hoje nós temos exaltado o Senhor, temos glorificado o Senhor como Ele espera de nós. Eu louvo a Deus, porque ainda que o Espírito nos incomode, nos mostre que não tem sido dessa maneira que temos vivido. Eu louvo a Deus, porque apesar disso Ele me dá uma nova chance, uma nova oportunidade para voltar os olhos para Ele e glorificar o seu nome. Pai, em nome de Jesus,
Queremos render a Ti louvor nessa manhã, render a Ti a glória, declarar o quanto Tu és maravilhoso, o quanto o Teu nome é exaltado acima de todas as coisas. Ó Deus, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, porque Tu és aquele que olha e que cuida de cada um de nós, apesar das nossas falhas, apesar das muitas e muitas ocasiões em que entristecemos o Teu coração. Ó Deus, tem misericórdia, nos ajude a viver para a glória, louvor e honra do Teu nome, que nós possamos, ó Pai, como povo Teu, cada dia mais marcharmos, caminharmos rumo à soberana vocação em Cristo Jesus, exaltando e bendizendo o Senhor em cada um dos nossos passos, ó Deus. Portanto, nesse desejo, nesse propósito, declaramos, Espírito Santo do Senhor, tens liberdade a agir na minha vida e na vida de cada um dos teus filhos, para nos apontar o caminho certo, para tratar as nossas imperfeições, para mostrar o quanto de fato precisamos ainda mais nos rendermos a Ti, para que o Senhor seja exaltado em nós. Ajude-nos em meio aos desafios, nos dê um olhar, uma percepção espiritual acima da média, para que possamos entender, ó Deus, com clareza, aquilo que nos tem desviado o olhar, e, ó Pai, nos voltarmos cada vez mais para o Teu altar. Ó Deus, ajude os Teus filhos em meio aos desafios, ajude a Tua igreja. Ó Deus, nós somos chamados no meio de um tempo tão desafiador, mas nós o louvamos e o exaltamos, porque o Senhor agindo, quem poderá impedir-nos? Ó Deus, ajuda e sê conosco. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e bendizemos a Ti. Amém e amém. Amém? Amém.